Outubro, curiosamente, pessoal, é o segundo melhor mês, né, sazonalmente falando, para as bolsas mundiais. A bolsa americana, se olha os últimos 50 anos de dados, subiu na média 2,5% em outubro. Porque de fato eu não acredito nessa hipótese de que o petróleo vai escalar para 100 e tanto, porque esse é o cenário que vai fazer o petróleo cair. Quando houve um shutdown, os dados econômicos foram postergados. Imagina um mercado data dependente, não receber os seus dados. Isso certamente cria volatilidade. Mas é legal olhar pela ótica de que esse mês foi o mês de commodity. Então, por mais que tenha todas as preocupações com a China, nós vimos um mês muito positivo. Senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um bate-papo de mercado. Eu, Rafael, junto ao meu sócio Thiago Pedroso, vamos trazer aqui em uma série leve, concisa e rápida os principais acontecimentos da semana. E que semana marcada por muita volatilidade nos juros longo americano, nas bolsas também, encerramento de mês e encerramento de trimestre. Pedroso, eu quero começar aqui trazendo um pouco, da fotografia que a gente teve nos últimos 3 meses. Pra vocês terem ideia, pessoal, as principais bolsas ao redor do mundo tiveram uma performance negativa, tanto em moeda doméstica e especialmente atrelada a dólar. Afinal, o dólar tem sido o rei do mundo nas últimas 11 semanas consecutivas. 11 semanas que o dólar se valoriza contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos, que é o famoso Dollar Index. Tá? Pra vocês terem ideia, é a segunda maior sequência de altas consecutivas na história. Estamos falando que no quarto trimestre de 2014 teve 12 semanas de altas consecutivas. Sexta-feira marcou a 11ª semana consecutiva. Então, semana que vem, o dólar subir de novo, o índice do dólar, a gente está falando que vai empatar aí em recorde histórico, tá, galera? E só trazendo uns números aqui, Bolsa Americana caindo próximo de 5%, 4,5%, 3,5% no trimestre, o S&P. A Nasdaq cai próximo de 5%. E a Bolsa Brasileira, nossa querida Ibovespa, atrelada a dólar, cai 6%. E em real, está caindo somente 1,70%. Destaque bastante negativo, para a Bolsa Japonesa, que houve uma realização de lucros, a bolsa japonesa tinha subido bastante no ano, e também para a China, que lida ainda com as consequências da maior crise imobiliária da história. Inclusive, essa semana, Pedroso, a Evergrande, as ações listadas em Hong Kong foram suspensas novamente, e o chairman, o presidente da incorporadora, foi colocado sob investigação policial. E eu até vi um dado curioso, que se a gente assumir que cada chinês vive em um apartamento de 100 metros quadrados, o que tem construído atual abriga o dobro da população chinesa. A população chinesa é 1,4 bi de habitantes, abrigaria 2,8 bi assumindo um apartamento médio de 100 metros quadrados. Impressionante o que eles construíram e agora não tem a demanda suficiente para arcar com isso. A grosso modo, é isso que acontece lá na China, tá? Simplificando para vocês, galera. E agora, enfim, sendo um pouco mais objetivo aqui, em relação a esta semana, setembro, o mês de setembro, ele honrou justamente a sua perspectiva histórica, que é o pior mês do ano para as bolsas mundiais. Tá? A gente teve agosto, mês do desgosto, e setembro foi um mês ruim também. Tá? E outubro, curiosamente, pessoal, é o segundo melhor mês, sazonalmente falando, para as bolsas mundiais. A bolsa americana, se olha os últimos 50 anos de dados, subiu na média 2,5% em outubro. Amém. Amém. Vamos ver se essa sangria para. E essa sangria, ela tem, enfim, nome e sobrenome. É juros americano, especialmente juros de longo prazo. Na semana passada, o 10 anos tinha batido ali 4,5%, maior nível desde 2007. Essa semana chegou a bater 4,65%. E ontem e hoje cedeu, para 4,55% mais ou menos. Então, muita volatilidade, mas no final da semana ficou praticamente 0-0. Hoje tivemos dado de inflação na zona do euro, bastante positivo, tá? A inflação na zona do euro está rodando a 4,3%. Estava rodando a 5,3% na última leitura. Veio bem abaixo da expectativa de 4,7%, tá? Inclusive o núcleo também veio abaixo, está rodando na casa de 4,5%, 4,6%. Tivemos dados de inflação nos Estados Unidos, o famoso PCE, que é a métrica que o Fed mais gosta de olhar, e foi marginalmente positivo também. Se a gente olha a variação mensal do núcleo, a gente está falando de 0,1%, a menor variação em 2 anos.
né? Anualizado isso, a gente chega a uma taxa de inflação núcleo de 3,9%, cheio de 3,5%. Como vocês podem ver, né, o cheio está abaixo do núcleo, porque houve uma pressão desinflacionária esse ano no lado de oferta, né, no lado das commodities, enfim, a cadeia de suprimentos normalizando, tá? Isso trouxe bastante alívio. E Pedroso, eu vi alguns, enfim, pesos pesados de mercado, especialmente o Jamie Dimon, comentar um pouquinho do que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele estava numa coletiva de imprensa e ele falou que ele atribui uma probabilidade razoável, ele acha possível os juros americanos bater 7%. Né? E o mercado ficou um tanto quanto assustado quando houve, né, essa fala de Jamie Dimon. Ele é o presidente do JP Morgan, enfim, é conhecido justamente por conseguir navegar cenários adversos de forma extremamente boa. Né? Ele conduziu o banco em 2008 e desde então ele incorporou, né, players menores e vem se destacando no segmento. Ele já vem alertando a algum tipo de tumulto econômico desde meados do ano passado. O Kashkari, que é o presidente do Fed de Minneapolis, inclusive ele é um membro votante do Copom americano, que a gente chama de FOMC, ele falou o seguinte: eu coloco uma chance de 40% em um cenário onde a gente tem que elevar os juros de forma significativa. Então o Kashkari falou duro na quarta-feira, é um dos motivos, né, que as bolsas mundiais, né, especialmente americanas, realizaram essa semana também, tá? A gente está falando aí, se não me engano, de 2, 3 semanas consecutivas de quedas, tá? Então os Fed Boys, que a gente fala, falando duro após, né, justamente a divulgação do gráfico de pontos na semana passada, que foi, né, o catalisador que começou essa reprecificação na ponta longa americana, né, na ponta longa da curva de juros. E aí eu queria só dizer, Pedroso, que o Brasil voltou a ser o bom e velho Brasil. Dólar acima de 5, NTNB longa pagando IPCA mais 6. Que beleza, hein? E olha que dado curioso aqui, o Pedroso vai comentar mais a respeito. Nós temos uma carga tributária de 33,5%. Isso é mais do que o dobro da média dos países emergentes. Né? Olha que loucura. E ainda querem aumentar mais o imposto para fechar a conta do déficit no ano que vem e não ter, né, esses juros explodindo de forma ainda mais significativa, especialmente com os Estados Unidos não colaborando. Tá? E galera, a gente viu o Ray Dalio também falar coisas bastante, enfim, negativas referente aos títulos públicos americanos. Ele acha que vai ter uma crise na dívida americana, especialmente pelo lado fiscal. Pra vocês terem ideia, a dívida americana nos últimos 10 anos subiu na média 8%. O PIB subiu na média 3,5%. Não é à toa que o déficit vem aumentando. O déficit agora fiscal está na casa de 6%, com uma dívida de 33 trilhões de dólares. Inclusive, Pedroso, o que me chama muita atenção é a falta de harmonia entre os dois poderes, republicanos e democratas. Afinal, a gente tem uma Câmara que é republicana nos Estados Unidos e um Senado que é democrata. E o ano fiscal americano encerra dia 1º de outubro. E agora eles estão debatendo sobre o orçamento para financiar a máquina pública para o novo ano fiscal. Se não houver um consenso, acontece a paralisação, o government shutdown. E aonde eu quero chegar? A Moody's, que é a única agência de crédito que ainda coloca uma nota ali de AAA para os Estados Unidos, a Fitch e a S&P já estão em duplo A+, ela alertou essa semana que os desenvolvimentos no Congresso não são positivos. Tá? Então deu a entender que ela está analisando aí seguir, né, as suas duas concorrentes em eventualmente um novo downgrade da dívida americana. E mais importante ainda, caso aconteça o shutdown, domingo é dia 1 de outubro, tá? Então eles têm até domingo para chegar a um acordo no Congresso. O que mais me preocupa é o escritório de estatísticas do Tesouro fecha. E a gente tem o quê? CPI para semana, payroll para semana que vem, CPI para a semana seguinte, né? Historicamente, 2013 e 1996, quando houve um shutdown, os dados econômicos foram postergados, em média 2 a 3 semanas. Imagina um mercado data dependente, que de fato não tem ideia do que está acontecendo, não receber os seus dados, né? Isso certamente cria volatilidade, né? E é um cenário que a gente tem que considerar para a semana que vem e a seguinte. Né? Isso já aconteceu nos Estados Unidos antes, não é que seria o fim do mundo, mas certamente não é um desenvolvimento positivo. Seria provavelmente uma volatilidade também bastante temporária, né? Talvez uma semana, alguma coisa, 2 semanas,
Até porque essa história do shutdown é todo ano a mesma coisa, né? Incrível. Como todo ano a gente volta a falar da mesma coisa. E aí, se não chega lá no último dia para fazer um acordo, traz todo esse estresse pro mercado. Druso, é exatamente isso, tá? Enfim, é um tema bastante recorrente. A Goldman Sachs soltou um relatório hoje atribuindo 90% de chance para o shutdown acontecer. É que eu acho que nos dias de hoje é ainda mais relevante porque a gente tem uma incerteza grande em relação à política monetária americana. Sim. E se o mercado não recebe os dados, ele vai ficar nervoso, né? Mesmo que eles sejam postergados, né? Então, para mim, né, acaba sendo um pouco esse o risco atual. E pessoal, só para colocar em perspectiva a sangria que a gente tem visto na renda fixa americana, por isso, né, que ela está em patamares tão atrativos, o juro sai de 0 e vai para 5%, o preço, né, do bond, do título de renda fixa cai para o seu yield, a sua rentabilidade esperada, subir. Em 2021, o título de 10 anos americano caiu 4,4%. Em 2022, caiu 17,8%. Esse ano, cai 3%. Nunca na história teve 3 anos consecutivos de queda. Tá? Isso nunca aconteceu. E digo mais, o bond médio americano inclui, né, mortgages, treasuries e bonds corporativos, negociam a 86% do seu valor de face. Né? Então está com desconto de 14% na média, né? Um deságio. E aí fica a dúvida. Eu acho que é a dúvida mais pertinente atual para investidores. Está na hora de alongar a duration, né, de aumentar os prazos de vencimento na sua carteira de renda fixa ou não? Ou de fato 5,5% ali no curto prazo, né, no juros corrente americano, é um porto seguro. Pedro, sendo super honesto, a curva está invertida. Né? Eu não tenho o que a gente chama de term premium, né, que é o prêmio pelo prazo. O 30 anos americano me paga 4,7. O 30 dias americano me paga 5,5. Né? Então, por que diabos eu vou emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos com 30 anos de vencimento quando eu consigo emprestar por 30 dias com uma taxa maior? 30 anos me parece um prazo muito longo. Mas aí uma pergunta minha. 10 anos eu tô com uma duration ok e eu ganho na duration, né? Porque se a gente tem uma queda na taxa de juros, eu vou ganhar na valorização do título no mercado, na marcação a mercado dele. Isso seria uma resposta nesse caso? O motivo de colocar desse título? Exatamente, Pedroso. Quem coloca nisso está apostando em duration, está apostando em fechamento da curva de juros e tem uma tese que eles querem que aconteça, que é o hard landing, Sim. que é eventualmente os Estados Unidos observar uma recessão e tal recessão induzir o Banco Central a baixar os juros e salvar o dia novamente, como aconteceu em todos os episódios históricos com dados desde 1928. Tá? Inclusive, né, a gente conversou com a tesouraria da XP essa semana e eles trouxeram dados, né, enfim, muito interessantes em relação a esse fechamento na curva de juros americana que influencia positivamente a curva de juros brasileira também. Né, que é o seguinte, os indicadores antecedentes que preveem o que vai acontecer lá na frente, eles estão em níveis históricos de recessão. Né? Se você olha crédito, se você olha eventualmente os PMIs, são dados de atividade, eles já mostram que a economia vai desacelerar olhando para frente. Né? Então, muitas vezes não, né? O correto é você dirigir olhando pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Né? Então, é algo a se pensar de fato. Mas, Pedroso, o maior risco para mim atualmente é o seguinte, tá? Imagina o cenário no qual a economia americana começa a ceder em termos de atividade e a curva de juros fica estável ou abre ainda mais. Esse é o cenário de estagflação. Né? Uma inflação alta e pegajosa com uma economia mostrando sinais de aceleração. E isso é negativo para praticamente todas as classes de ativos. Né? E por que eu tenho medo desse cenário? E aí eu quero trazer isso para um pouco do nosso dia a dia. Essa semana a gente viu a Enalta, que é uma empresa que produz, né, petróleo aqui no Brasil, escolher emitir o grosso, né, 95% da sua dívida, em uma série pré-fixada e não em uma série IPCA+. Né? Uma empresa que tem dados, enfim, sobre o mercado de petróleo, essa atividade dela, escolher o pré e não o IPCA, o que isso nos diz, Pedroso? Tem duas leituras, tá? Eu vou dar a minha e eu vou dar a que você imagina que possa ser. A que você tá talvez pensando é que a empresa está prevendo um aumento do preço de petróleo, que faria muito mais sentido ela estar exposta a isso, porque na ponta IPCA ela sofreria com o aumento de petróleo. O custo de capital aumentaria da dívida, né? Eu tenho uma visão mais simples dessa emissão especificamente, né? A empresa teve uma demanda muito alta na série pré-fixada e ela precisava fechar a captação e por isso que ela teve a preferência por alocar a maior parte da captação ali. Até porque na minha cabeça não faria sentido
de qualquer forma tá na pré. Mas eu entendo o seu ponto de vista, eu acho interessante a discussão, porque de fato é uma possibilidade, né? Nós estamos vendo o petróleo batendo o topo ali, com restrição de oferta e com o risco de fato do petróleo escalar acima de $100. Mas ao mesmo tempo, esse é um cenário que você traz mais pressão, tudo bem inflacionária, mas você traz mais pressão para crescimento. E com menos crescimento, como que o petróleo continua se valorizando? Então, assim, meio... se contradiz um pouco quando você pensa por essa ótica no mundo que já está em desaceleração. Europa desacelerando, China não está crescendo tanto, Estados Unidos, tecnicamente, né, com esses dados até que a tesouraria trouxe, trazendo ali possibilidade de uma desaceleração na economia. Então, acho que é essa questão. E como a gente sempre tenta trazer assim, aqui os dois pontos de vista, né? Eu tentei colocar aqui. Copo meio cheio, copo meio vazio. Cheio, meio vazio, vocês estão a decisão. O meu copo, ele é o meio cheio nesse cenário, porque de fato eu não acredito nessa hipótese de que o petróleo vai escalar para 100 e tanto, porque esse é o cenário que vai fazer o petróleo cair. E tem um outro dado, eu vou trazer semana que vem, do aumento de produção de petróleo nos Estados Unidos, que já bateu a high anterior à pandemia. Eu tinha visto esse dado essa semana e é interessante, né? Porque os Estados Unidos, ele começou a produzir muito petróleo através do xisto. E aí, na época que o petróleo caiu, muitas dessas petroleiras quebraram, pararam de produzir porque não era viável financeiramente, né? O custo de produção através do xisto é mais caro. Mas agora que o petróleo é nesse nível, elas voltam para o mercado. Então, você também tem uma outra pressão ali. Então a gente vê talvez uma mudança de retórica do mercado muito rápida e agora a gente está falando do petróleo em alta. Vamos descobrir como que vai ser daqui 3 meses. Minha opinião é que eu não vejo um grande motivo para o petróleo escalar tanto. Eu sei que eu talvez vá contra a média do mercado e quem sou eu, né, para ir contra o que um grande gestor fala, mas eu acho que de fato que não faz muito sentido imaginar que o petróleo vai para 120, 130 dólares. Perfeito, Pedroso. Eu também acho que não faria sentido, mas eu acho que a gente tem que entender que estruturalmente, né, pelas forças ESG, por uma falta de estoque nos Estados Unidos, por uma OPEP que quer martelar o Ocidente, petróleo tem um piso, pessoal. Não vejo o petróleo caindo muito também, né? Exato. Eu acho que é dos dois lados, né? Não tem espaço para uma queda. Eu acho que na alta você começa a bater na questão de uma desaceleração econômica, que você vai diminuir o consumo. Então, para os dois lados, talvez o petróleo vai lá para 100 dólares, 100 e pouco, mas também ao mesmo tempo para baixo não tem espaço para uma queda relevante no preço do petróleo. Pedroso, é isso, vamos ter que ficar alerta. O petróleo é uma das variáveis hoje que vai influenciar, né, a inflação do mundo inteiro e, consequentemente, a taxa de juros. E é aquela variável que o Fed não controla, mas que se dissemina para outras áreas da economia, Exato. Né? E aí acaba virando, né, uma inflação generalizada. Tem aquela frase, né, a gente come petróleo, né? O petróleo é feito literalmente para tudo. Ele produz energia e para você manufaturar algo requer energia, né? Então é mais ou menos essa tese. Pedroso, eu li um comentário muito legal essa semana que é o seguinte: se você está comprando bolsa americana, você basicamente, né, está colocando seu dinheiro em um índice que é composto 34% por 7 empresas, que são as Big Techs, e essas companhias negociam na média a 50 vezes lucro. Né? Então é algo, né, desafiador. Né? Tem que ter um crescimento muito exponencial para justificar a precificação atual. Né? E esse ano a inteligência artificial tem sido um dos catalisadores para a valorização de 12% da Bolsa Americana e 26% para o índice Nasdaq, que é focado somente em empresas de tecnologia. E o que saiu essa semana? A nossa querida OpenAI, que é quem faz o ChatGPT, está em conversas preliminares para abrir o seu capital nos Estados Unidos, com um valuation de nada mais, nada menos que 90 bilhões de dólares. Para vocês terem ideia, no começo do ano, janeiro, fevereiro, a Microsoft comprou 49% da OpenAI por 10 bilhões de dólares. Né? Você tem ideia de qual que é a receita deles atualmente? Porque, até onde eu entendo, o único serviço deles é o próprio ChatGPT. Não sei se eles têm algum outro serviço. Pedroso, eu entendo que é isso, tá? Mas aí eles ganham como? Em assinaturas e eles licenciam os algoritmos deles para empresas também. Tá? E eles estão querendo uma recorrência grande de receita. Se não me engano, esse ano vai dar 1 bilhão a receita deles. Eles têm 11,3 bi, né, em caixa. Lógico, é um valuation que é difícil de justificar, né? 90 vezes receita, mas é justamente, né, o motor aí de produtividade para o mundo. Né? Tem uma demanda muito alta por os serviços que eles entregam. Galera, não queria me estender, eu só quero finalizar aqui com o Brasil. E esse é um dado que o Pedroso vai ficar chateado comigo. Pedroso, olha só, eu vou mostrar uma tabela aqui. Percentual
de fundos superados pelo benchmark, tá? O benchmark aqui vai ser o S&P Brasil, que é basicamente o Ibovespa, né? MSCI, digamos assim. No ano, 58% dos fundos ativos de ações foram superados pelo benchmark. Em 12 meses, 76% foram superados. Em 10 anos, 92% foram superados. Ou seja, 8% dos fundos da indústria conseguiram ganhar do benchmark, assumindo que o benchmark seja o S&P Brasil, que é mais ou menos o Ibovespa, tá? Tem algumas leves diferenças. E o mercado é difícil, né? E por que eu digo isso? Porque eu vou fazer um exercício aqui com vocês, né? A gestão ativa ela é muito ingrata. Se eu virasse para você, Pedroso, e falasse, Pedroso, isso em 2019, vai ter uma pandemia em 2020, a Pfizer vai ser líder na venda de vacinas e no final do dia ela vai vender 70 bilhões de dólares entre 2021 e 2022, né, em vacinas. Você acharia que a Pfizer ia superar o S&P, o benchmark? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Provavelmente cenário, sim. Que não é o caso, né? Desde então, né, ela gente superou momentaneamente e depois você momentaneamente. viu o movimento de correção dela. Impressionante. Nos últimos 5 anos, o S&P sobe 67%. Impressionante, é bastante coisa. E a Pfizer cai 0,1%. Né? Então, onde eu quero chegar aqui, né? É que muitas vezes a maior sofisticação é a simplicidade. Né? Sendo super, super honesto. A gente tem vários dados que indicam isso. Claro, né, uma parcela ativa da carteira é saudável por questões de descorrelação, diversificação e até mesmo proteção, mas, né, não há como refutar esses dados, né, Pedroso? Isso aí. E vamos lá para o Brasil? Vamos lá, né? Senão a gente fica falando até amanhã. Você tem 10 minutinhos aí, hein, Pedroso? Rápido. Bom, eu trago aqui primeiro o Boletim Focus, né? Essa semana não teve grande mudança no boletim, basicamente se manteve. Inflação parece que o mercado já precificou o que tinha que precificar até então, né? Tá aguardando se tem alguma novidade relevante, senão deve fechar com o IPCA ali por volta de 4,80, 4,85. Mas eu queria mostrar uma outra coisa interessante aqui. Hoje nós temos uma Selic ali projetada no Boletim Focus, que pega ali as principais economistas do mercado, projetada 9% para o final de 2024, tá? E aí eu estou trazendo um dado aqui da Bloomberg, que é de um mês atrás, que coloca aqui a projeção de inflação na curva de juros, que são os títulos, os contratos futuros de DI negociado lá na Bolsa, estava em 9,12%. Até aí estava muito próximo do que era projetado no Boletim Focus. E aí, com todo esse estresse que nós vimos lá fora, né? A nossa curva de juros já está projetando agora, eu subi de novo aqui, olha só, 10,11%. Então a gente teve 100 pontos base ali de elevação nessa projeção na curva de mercado. De taxa terminal, fim de 24. Fim de 24. Na verdade, aqui eu coloquei janeiro de 2025, que vai se equivaler ali com o fim de 24. E aí, por que isso, né? Foi o estresse dos juros americanos que bateu aqui nos nossos juros. E o mercado, ele é muito mais sensível, né? O economista, ele tá ali com dados, olhando muito mais lá na frente. O mercado não. Bateu os juros americanos para cima, ele vai atrás. E foi isso que aconteceu aqui. Então, a grande dúvida aqui é onde termina o fim do ciclo de queda da Selic, né? De fato, teríamos espaço para ter um juros de 9% lá na frente, se de fato a inflação se manter como a gente tem perspectiva. Sinceramente, assim, se o petróleo não explodir de subir, não tem nenhum dado hoje na nossa mão que sugere que a inflação vai voltar a ter uma elevação muito relevante. Então, assim, uma inflação de 5%, 4%, daria para ter um juros de 10%, 9% mesmo, mas vale acompanhar aqui, isso é muito importante para a precificação de ativos no mercado. E aí, essa semana nós tivemos um encontro de Lula. Gostei da foto. E o Roberto Campos Neto. Coloquei uma fotinha aí, bem bonita para vocês. Os dois parece que fizeram amizade, as notícias que saíram de bastidores. O Roberto Campos Neto disse que foi um encontro privado, que ele não poderia comentar. O Haddad comentou, né? O Haddad falou também, que foi positivo. O Haddad falou que foi positivo. E aí a notícia que saiu foi que os dois combinaram de não se atacarem mais. Os dois não, né? O Lula combinou de não atacar, né? O Roberto Campos Neto, ele sempre fez um ataque mais gentleman, mais sutil, né? E um ataque mais profissional, se dizer assim, né? O Lula não. E nem um ataque, né? Muitas vezes um aviso, né? Aviso, que é o que aconteceu na última ata do Copom, né? Foi um aviso, não foi um ataque, Roberto Campos Neto. O do Lula, de fato, foi ataque, né? Ele tratava como aquele cidadão e tal. Exato. Então, assim, eles combinaram de não ter o ataque mais do lado do governo
Eu acho que é difícil, talvez, você controlar uma ala específica ali do PT, né? Mas talvez não saindo diretamente do Lula, pelo menos. E do outro lado, Roberto Campos Neto, o que saiu na notícia, ele não disse isso, foi o que saiu de terceiros, é de que ele ajudaria o governo com as matérias importantes para o ajuste fiscal, dado que o Roberto Campos Neto tem um bom trâmite ali com parte da ala mais bolsonarista, que acabou ficando lá na Câmara. E aí, também essa semana, o Galípolo, né, que é o cara que talvez seja o nosso próximo presidente do Banco Central. O Roberto Campos Neto termina o mandato dele no final do ano que vem. E o Galípolo, ele assumiu esse ano como diretor de política monetária do Banco Central e talvez ele seja o nosso próximo presidente. Comentário. E aí, o que ele soltou de comentário, que é um comentário super positivo, né? Porque é o cara que todo mundo tinha medo que ele fosse mais radical, né? E ele foi ao contrário. Ele defendeu o corte de juros na magnitude atual e que o cenário externo inibe mais corte de juros na economia. E sabe o que é legal, Pedro? Ele falando isso, eu acho que ele ganha mais credibilidade, é capaz dele conseguir baixar ainda mais os juros. Exato. Né? Assim ajuda aí, é assim que funciona. Política monetária é isso. Exato. A política monetária funciona dessa retórica. A base da credibilidade, mesmo, né? Exato. É isso aí. Então, interessante, eu quis trazer aqui, para quem não conhecia, tem a fotinho dele aí. E aí, o que saiu de dados essa semana no Brasil? IPCA 15 veio melhor do que o esperado, né? Ele veio ali ainda com os serviços voltando a pressionar um pouco, mas o dado, no geral, ele veio melhor do que o mercado estava esperando. E eu trouxe também aqui como que foi a variação do Ibovespa, isso consolidado aqui no mês que está se encerrando agora, setembro até hoje, quem foi os ativos que mais contribuíram para a alta do índice, tá? Então, na ponta ali de alta, nós tivemos Vale, Petrobras, né? As duas são representativas, quando cai ou sobe, elas vão ser muito representativas, estarão sempre na ponta, mas é legal olhar pela ótica de que esse mês foi o mês de commodity. Então, por mais que tenha todas as preocupações com a China, nós vimos um mês muito positivo. Minério voltando lá para os $120, ou próximo disso, né? Agora está um pouquinho abaixo. Petróleo também, que chegou a $94. Suzano conseguindo repassar preço, alta de celulose, ela também aqui como uma das principais contribuições. Klabin vindo na rabeira com a alta da celulose. BR Foods também se beneficiando com a queda do milho e também com as histórias internas dela. E aí, na ponta contrária lá, né? A gente teve um pouco mais heterogênea ali o movimento de queda, mas um pouquinho concentrado no setor financeiro, mas acho que na ponta contrária ficou muito mais marcado setores ligados à economia doméstica, que sofreu bastante com esse movimento de alta de juros até agora, que bateu bastante no mercado. E até, Pedroso, lembra que eu mostrei aquele gráfico, né, que boa parte dos fundos estão sendo superados pelo benchmark? Esse ano tem sido atípico, porque qual que era a retórica no começo do ano, né? Vale vai se beneficiar da China, no ano a Vale cai 20%, e ferrou, Petrobras virou aquela estatal que a gente conhece, né, por parte de uma mudança na administração da presidência. E Petrobras sobe 68% no ano, né? Então, foi contra o consenso, a narrativa de mercado, que aconteceu até então, né? Pra você ver como é duro prever essas variáveis, né? Quem diria que a Petrobras subir 68% no ano e a Vale ia cair 20% no ano? A China não ia honrar as expectativas de crescimento, o petróleo ia chegar próximo dos $100 de novo, né? E, enfim, é isso. É difícil você prever. E o bom gestor é aquele que vai estar sempre em cima ali das posições, acompanhando muito de perto. E tomar decisão errada acontece. Sempre. Questão é conseguir sair dessa decisão, fazer a troca na hora certa, né? Você tem bons fundos, a gente tem aqui uma equipe de alocação que acaba fazendo muito bem esse trabalho de avaliar os melhores fundos no mercado, quem são os bons gestores, eles estão sempre muito próximos desses caras para poder trazer para os clientes as melhores alternativas. O que eu acho importante comentar é que a gente foca em 5, 6 gestores que a gente gosta. Exato. Né? Que tem tanta gestora hoje no mercado que se você quer abraçar o mundo, você não entra em detalhe. Né? Então você foca em 5, 6 caras, distribui eles, né, para sua base e tem um nível de detalhamento enorme, conversando com o gestor semanalmente, entendendo a tese, entendendo se até faz sentido manter ele na plataforma de fundos nossa ou não. Né? Então essa curadoria é mérito aí, da equipe do nosso querido Caio, né, que conduz isso com maestria. Exatamente. E aí, assim, por fim, vamos falar de China rapidinho, né? Essa semana Evergrande de novo trazendo estresse ali pro mercado, as ações foram suspensas de novo na bolsa, o fundador deles foi colocado em prisão residencial. Investigação policial, mas ele não pode sair de um certo radius, uma certa área, é isso prisão residencial. É isso aí.
E lá na China é bom cumprir a prisão, né? Daqui a pouco ele some, hein, Pedro? Aí a empresa agora com notícias de que ela pode ser desmembrada. Então, trazendo de novo estresse ali para o mercado, principalmente com o risco do mercado imobiliário chinês ter algum crash a médio prazo. E aí o S&P ele também soltou ali um relatório reduzindo a previsão de crescimento da economia chinesa para esse ano de 5,2% para 4,8%. Então, a semana no geral foi uma semana ruim de notícia para a China. A bolsa lá ela tá negativa na semana, também apanhando com o cenário lá externo. Mas aí o governo chinês também veio ali com mais 2 rodadas de estímulo. Primeiro, o próprio Banco Central chinês, ele veio prometendo que a política monetária precisa ser energética para impulsionar a economia do país. Ele prometeu que vai tomar medidas necessárias para ajudar a economia do país. E aí eles soltaram 2 medidas, uma que altera regras para investimento estrangeiro, facilitando, e a outra com isenções tributárias para construções de habitações populares. Então a China ainda nesse caminho de soltar, eu não diria micro, né, mas pequenos estímulos ao longo do tempo, né? Eu já perdi a conta, a última vez que eu tinha feito a conta já eram 38 desde julho, já deve ter passado de 40, mas ao mesmo tempo ainda com os mesmos problemas ali do setor imobiliário que vem afetando o crescimento. Aqui vale acompanhar de perto, mas para nós, para o Brasil, no momento atual, nós estamos surfando bem, porque por mais que tá tendo essa notícia, poxa, setor imobiliário tudo, o preço do minério vem se mantendo num patamar relativamente alto e as nossas exportações para a China estão super que a Índia saudáveis. tem alguma coisa a ver com isso? Essa sustentação do preço do minério de ferro? Que eles estão com um crescimento populacional enorme, né? Eu não tenho os dados aqui, mas é algo para se pensar. Eu não tenho os dados, mas até onde eu sei, a China ainda é o grande consumidor de minério do mundo. Eu acho difícil que a Índia consiga sustentar mesmo com uma China mais fraca, né? Mais fraca. Tá bom. Acho que talvez a médio prazo. E a Índia, por mais que esteja crescendo bem, ela não tem aquele foco em investimento em infraestrutura como acontece na China. Isso. Então, talvez, conforme isso acontecer, poderia ser uma mudança mais radical. Mas hoje eu não acredito que a Índia conseguiria sustentar o preço do minério com a China desacelerando de verdade. Perfeito, que assim, pensa o seguinte, né? A gente fala, poxa, a China está crescendo menos, ela está crescendo 5% sobre qual o tamanho do PIB da China? 17 trilhões de dólares, não é? Imagina que há 10 anos atrás ela crescia 10% sobre um PIB absurdamente menor. Então, em base nominal, a China ainda está crescendo num ritmo muito alto. Nosso PIB, que 2 e poucos trilhões, a gente não consegue crescer 2% do Brasil, os caras estão crescendo 5% sobre um PIB de 17 trilhões. Então é muita coisa se você for pensar por essa ótica, de qualquer forma. Perfeito, Pedroso. Mas é isso. Sua parte é isso, da minha também. E galera, aquele papo blogueirinho, né? Deixem o like aí, comentem no vídeo. Pô, o YouTube reconhece, né, os nossos vídeos assim, é assim que o algoritmo roda. Então significa muito, né? Se você gostou desse conteúdo, interagir com ele e compartilhar para pessoas que tenham interesses semelhantes. Desejo um excelente final de semana a todos, em família, com bons amigos e amigas. Nos vemos na semana que vem. Grande abraço. Boa tarde e um ótimo final de semana.